Hoje nós vamos conversar um pouco sobre acidente vascular cerebral isquêmico, conhecido popularmente como derrame. O nome de acidente vascular cerebral isquêmico ele deveria ser modificado para a gente começar a falar sobre ele. Deveria ser emergência vascular cerebral isquêmico. Por quê? Porque nós temos uma janela terapêutica, a gente pode atuar agudamente no AVC isquêmico. Passando essa janela terapêutica, nós vamos ter que atuar sobre as consequências, as sequelas que o paciente tem, que vai depender do tamanho, da idade, de uma série de fatores que pode, da área atingida, então de uma série de fatores que pode comprometer a qualidade de vida do paciente pós-AVC. Então o AVC deveria ser mudado, em vez de acidente, que parece que é uma fatalidade, tinha que acontecer, para emergência vascular cerebral isquêmica. Então, nós vamos falar, a primeira coisa dos fatores predisponentes para a pessoa ter um AVC. Então, a maioria das pessoas sabem quais são esses fatores. Então, nós podemos citar, primeira coisa, a obesidade, tabagismo, etilismo, a idade avançada, doenças crônicas não controladas, por exemplo, diabetes, colesterol, hipertensão arterial, ácido úrico, distúrbios da coagulação sanguínea. Então nós temos várias doenças que podem estar envolvidas com o desencadear do AVC. Então nós temos que o AVC, nós temos que pensar primeiramente na prevenção. Então você fazendo a prevenção, tirando esses fatores de risco, você vai diminuir a tua chance de ter AVC. É lógico que não podemos esquecer dos fatores genéticos também que podem ajudar no desencadeamento dessa patologia. Tendo em mente esses fatores de risco, dá para a gente trabalhar preventivamente. Então você vai parar de fumar, parar de beber ou beber moderadamente, porque a gente sabe que tem certos tipos de bebida que, você tomando moderadamente, ajuda a prevenir as doenças cardiocirculatórias, entre elas o acidente vascular cerebral isquêmico. Então, a atividade física, o controle da dieta, o controle das doenças são importantes para a gente evitar o acidente vascular cerebral isquêmico. Eu sempre falo o seguinte, o AVC isquêmico, boa parte dos casos a gente vai implantando ele. Então nós temos essas doenças que eu citei, essas alterações metabólicas, obesidade, o fumo, outras coisas que a gente pode citar em jovens são o uso de drogas, anticoncepcional, muitas vezes em mulheres, se ela fuma também ajuda a ter o AVC. Então se a gente indo cercando essas coisas, você diminui a tua chance de ter o AVC. O importante é, tanto para o AVC como para o infarto do miocárdio, levar uma vida saudável e controlar os fatores de risco. Em relação aos sintomas do AVC, o AVC ele tem uma sintomatologia muito variável. Então, dependendo da área do cérebro acometida e o lado do cérebro acometido, você vai ter um sintoma. Então, os sintomas mais frequentes e mais conhecidos são os sintomas motores e sensitivos, ou seja, a pessoa pode perder força de um lado do corpo, pode perder a sensibilidade de um lado do corpo, e pode ter alterações outras que são mais raras, menos frequentes, mas uma vertigem que pode estar relacionada com o AVC cerebelar, pode ser, normalmente o AVC ele acomete um lado, é difícil ele ser bilateral. Quando ele acomete bilateral e pares cranianos baixos, a gente pode falar que pode estar tendo um infarto de tronco cerebral. Isso é muito mais grave, porque o AVC de tronco ele é catastrófico, ele leva a alterações muito importantes da qualidade de vida da pessoa e é difícil recuperar, porque é uma região onde há convergência das fibras. Se você pegar a fibra motora de um lado e de outro, e a fibra sensitiva de um lado e de outro, o sistema extrapiramidal, piramidal que faz parte da área motora, eles vão confluir no tronco cerebral. E o tronco cerebral é uma área menor. E ali uma insuficiência vascular naquela área, o estrago é muito grande. Então, a sintomatologia do AVC, nós temos que ter em mente a localização do AVC, aonde que está havendo aquela falta de sangue no encéfalo. O tratamento, como eu havia falado, o tratamento ele tem duas formas de a gente fazer.
Tratamento na fase aguda. A gente pode usar várias formas para esse tratamento agudo. Ou injetando um remédio na veia, que é um trombolítico, ou fazendo uma trombólise intraarterial. Os dois métodos costumam ter bons resultados, mas é na fase aguda, aguda mesmo. Se você passar dessa fase aguda depois de 4, 5 horas, 4 horas principalmente, você tem que fazer o tratamento clínico com medicamentos antiagregantes plaquetários. Esses antiagregantes, é uma espécie, popularmente falando, de ilha fino sangue. Então, nessa fase mais tardia do AVC, você tem que usar, inclusive, na prevenção, para evitar que tenha um novo AVC, porque a pessoa que tem um AVC pode ter de novo. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é, o paciente que teve um AVC, ele corre o risco de ter um problema cardíaco, porque a artéria que vai para o coração, ela tem a mesma origem da artéria que vai para o cérebro. Então, se uma está doente, a outra pode estar doente. Então, sempre investiga. Teve infarto, investiga a cabeça. Tendo problema no cérebro, investiga o coração, porque as duas coisas estão relacionadas. O tratamento mais tardio é feito basicamente de acordo com a sequela do paciente. Então, é fono, é fisioterapia ocupacional. Então, essas coisas são importantes para ajudar a reabilitar o paciente, tanto na fase aguda, mais tardiamente. Agora, é importante frisar que o AVC é uma emergência médica e tem que estar sendo tratado adequadamente no hospital. Não vamos esquecer que a automedicação pode ser prejudicial para os pacientes que estão tendo AVC. Uma coisa que é importante, que eu não citei, que a gente pode citar em outra conversa, é o AVC hemorrágico. Então, para você fazer todo esse tratamento que eu citei acima, você tem que ter certeza que o AVC é isquêmico, porque se ele for hemorrágico, você faz exatamente ao contrário. Você não usa essas drogas. Você não vai usar trombolítico, ou seja, você vai aumentar o AVC hemorrágico. Então é importante, tendo o problema, a sintomatologia, vai no médico com urgência ou leva o familiar que está tendo com urgência no seu pronto atendimento, no 24 horas, numa emergência, e lá o médico vai fazer o exame adequado, vai fazer o diagnóstico e vai ajudar a administrar o tratamento adequado. Nunca se automedica, porque a automedicação você pode estar aumentando ou o AVC isquêmico ou aumentando o AVCH. É importante não se automedicar. Então, agradecemos a atenção de vocês de verem esse site e estamos à disposição no meu consultório, Dr. José Paulo Luz Lima, ou Dr. Matheus Balesteiro no seu consultório. Aguardem a nova clínica em que nós vamos estar à disposição para atendê-los numa clínica ampla, confortável e com todos os equipamentos disponíveis para tratarmos pacientes com problema neurocirúrgico e neurológico.